Então, gente, nesse momento eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões, sintetizando a leitura do texto e as reflexões que vocês fizeram durante a resenha, na escrita da resenha crítica analítica, que a Vivian já fez alguns feedbacks. Eu não fiz os feedbacks, mas eu pude ler já alguns. Fiquei muito feliz com o resultado, porque realmente vocês são muito críticos e isso me deixa muito feliz, realmente. E aí, bom, vou compartilhar com vocês algumas reflexões, tá? Possíveis de serem feitas por meio com base nesse texto teórico. E aí eu vou compartilhar minha tela. Vou começar já falando sobre a ferramenta que eu tô... Não é bom comentar sobre o envio das atividades? Ai, Vivian, é verdade. Você gostaria de comentar sobre isso? Acho que é legal. Tá bom, Porque você pessoal. estava dando os feedbacks. Sim, pessoal, fazendo os Verdade. Obrigada, feedbacks, Vivian. imagina, eu observei que muitos alunos fizeram o envio do rascunho, mas não terminaram a submissão do trabalho. Então, vocês precisam se certificar que o trabalho foi enviado para avaliação. Então, eu tenho vários alunos que têm o rascunho salvo lá, mas que a atividade não foi entregue. Como agora está encerrado o período de entrega de atividades, eu vou dar feedback nos rascunhos mesmo, mas para a próxima atividade é importante que vocês se certifiquem que foi enviado para avaliação. Obrigada, Vivian. Mas, de qualquer forma, a gente pede para que as atividades sejam feitas durante a semana que está aberta no Moodle, porque senão vai acumulando, não faz sentido, né? Como é que vai acumular o da semana passada, já com o dessa semana que vai ser para o próximo encontro síncrono? É muito pesado. O ideal realmente é ir fazendo, até porque no Moodle, quando é atividade assim desse jeito, igual foi da semana passada, a gente vai deixar até fechado já, não vai poder mais submeter. A gente pode abrir o dessa semana especificamente porque agora vocês receberam a notícia de que vai haver certificação e a gente está fazendo o check de todas as participações de vocês, quem está participando, quem está acompanhando em tudo. Então, a gente está fazendo esse controlezinho para saber. Vou aqui compartilhar com vocês essa ferramenta, já mudando um pouco de assunto, qualquer coisa a gente retoma lá no final da aula sobre as atividades. E aí eu já falo até a ferramenta que eu estou usando. Eu vi gente comentando no diário reflexivo da semana anterior sobre o slide que eu utilizei. O slide foi feito no Canva, assim como algumas artes, e aquelas fotos todas que eu estou colocando lá no Moodle, é tudo do Canva. Eu, particularmente, tenho usado muito e eu gosto de fazer slide aqui no Canva, porque é esteticamente bonito, e já toda a estética já está pronta, a gente só precisa modificar a escrita e modificar algumas coisas que a gente queira, mas já está tudo pronto, a sugestão do próprio Canva. Ok. Bom, pessoal, então eu vou comentar com vocês algumas questões que surgem quando a gente pensa no professor no contexto online, com base na própria leitura da professora Morgado. Eu vi que alguns de vocês, eu acho que especificamente a Tainara, até na participação do fórum, comentou sobre o ano em que esse texto foi publicado, e eu achei muito interessante que ela comentasse, porque é algo que eu comentaria aqui também, que eu já comentaria aqui também. Esse texto foi escrito em 2001, né? E aí, inclusive, a pergunta que ela fez lá no Moodle, eu achei muito interessante, porque ela falou quais são as aplicações, modificações que a gente pode pensar no agora. Isso vai ficar em outro momento, na hora da atividade, mas eu já comento com vocês que esse texto, na verdade, a gente escolheu até por um aspecto pedagógico, porque esse texto é muito didático, né? E aí cumpria exatamente com o nosso propósito dentro do programa do curso, destinado a esse dia em específico, a essa discussão, ok? Mas muitas outras discussões contemporâneas já estão acontecendo, e há muitas publicações, há muita coisa sendo feita, tanto em relação à EAD, quanto em relação às tecnologias de maneira geral, ok? Muita produção mesmo, não só no Brasil, como no mundo todo. Inclusive, essa professora desse texto em específico que vocês leram, não sei se vocês perceberam, mas essa professora é portuguesa. Até algumas construções são do português de Portugal. E esse texto é tão didático porque ele é da UAP, da Universidade Aberta de Portugal, que também tem relação com a UAB,
Universidade Aberta do Brasil, e parece que tem um diálogo entre a UAP e a UAB, etc. Ok? Então, há sim outras discussões sendo feitas contemporaneamente, mas por hora a gente vai pegar aqui o texto da Morgado e eu vou trazer algumas reflexões que vocês me suscitaram lá no próprio Moodle e agora também na nossa aula. Quero me basear aqui na discussão sobre os modelos de ensino online, lá de uma das seções do texto. Vocês perceberam que essa discussão que ela fez, ela separou em três modelos principais, pensando no ensino online, mas eu já adianto para vocês que esse modelo também é percebido nas modalidades presenciais de ensino. Então, ela separa em três e ela diz que, na verdade, não são estanques esses modelos. Assim como eu discuti com vocês na semana passada, que as abordagens e metodologias também não são, né? Isso é normal. Quando a gente olha para a prática, a gente vai perceber diferentes ideologias ou práticas, enfim, concepções, crenças, representações que nos constituem. Então, é normal isso, é ok. Mas essa separação é interessante para a gente poder refletir realmente que tipo de ensino-aprendizagem que nós desejamos. Ok? Então, eu vou retomar aqui rapidamente essa discussão. Tem o professor centrado, tem o modelo de ensino centrado no professor, que é justamente centrado no ensino e principalmente na transmissão do conhecimento. Quero que vocês prestem atenção aqui nessa palavra, transmissão do ensino. Não é aprendizagem, hein? Está escrito transmissão. Tecnologia, centrado na tecnologia, que é o fornecedor do conteúdo. Isso acontece comumente, é impressionante. Que até escapa um pouco, e a gente percebe, quem estuda tecnologia discute isso também, do fetichismo da tecnologia, das pessoas que acreditam que mudando a tecnologia já está revolucionando a educação. Isso é um tanto quanto problemático, porque nós percebemos que mudando a tecnologia de velha para nova, até há essa distinção de novas e velhas tecnologias, a velha seria, por exemplo, a lousa, o caderno, o lápis, e a nova tecnologia, o celular, o tablet, o computador, está transformando a educação. E, na verdade, não. As práticas, inclusive, podem ser somente transpostas. Só mudou a tecnologia, mas não mudou a prática de ensino, não mudou a prática de aprendizagem. Então, essa visão também, há uma grande discussão que mostra que ela pode ser problemática até. E há, por último, a centrada no aluno, que aí vai ser centrado na aprendizagem. De acordo com os autores que a professora cita, nesse modelo de ensino há uma confluência entre professor, tecnologia e estudante, porque aí vai se focar no estudante, ok? Isso tudo é o que vocês já leram. Então, eu vou trazer outras discussões aqui para a gente refletir um pouco. Vamos pensar um pouco sobre esse protagonismo do estudante, que é algo que também apareceu na nossa aula passada sobre sala de aula invertida. Muitas perguntas reflexivas que apareceram lá no Mentimeter tinham a ver com isso, né? Sobre esse protagonismo ou não do aluno, sobre ensino tradicional versus ensinos contemporâneos, e vamos pensar sobre isso. O modelo expositivo, eu vou trazer aqui o Paulo Freire para essa discussão, que é um dos autores que todos eles vão citar. Quando a gente fala de letramento, vai aparecer Paulo Freire. Quando a gente falou do Kumaravaggivelo semana passada, o Kumaravaggivelo vai fazer uma grande leitura do Paulo Freire para pensar as coisas que ele coloca lá nos livros dele sobre pós-método. Então, o Paulo Freire é citado por todos eles, ok? E aí tem a educação bancária, um conceito discutido mundialmente. E aí o Paulo, inclusive eu quero até fazer já a minha reflexão aqui com vocês, que eu acho curioso que o Paulo Freire muitas vezes é citado até por neoliberais, que também estão refletindo a educação, e aí eu vejo ele sendo citado, né? Não nos esqueçamos que o Paulo Freire, sempre quando está refletindo sobre todas essas questões, ele está pensando na opressão, nesse sistema da opressão e necessariamente sobre o capitalismo. Então ele está pensando numa educação transformadora da realidade. É essa a grande discussão do Paulo Freire, até porque o Paulo Freire é um dos teóricos da libertação, os teóricos, né, que são assim chamados, que são, por exemplo, Paulo Freire no âmbito da educação, mas também tem o psicanalista Henrique Dussel. Bom, então também é isso, e Paulo Freire então vai pensar esse sistema de opressão e numa educação transformadora da realidade, transformadora do sistema, inclusive.
E aí ele vai pensar a educação bancária. E o que seria essa educação bancária? Que é a educação em que os alunos são recipientes que são enchidos de conteúdo, só que esse conteúdo perde significação, perde sentido nesse processo, né? Porque esse conhecimento é uma representação da realidade, mas uma representação estática, que nada diz respeito. Então, o exemplo que ele dá no livro, né, no capítulo 2, do Pedagogia do Oprimido, por exemplo, Amazonas, não, ele fala do Pará. Então, quando a gente faz isso na aula de geografia, por exemplo, né, Manaus, capital, Amazonas. E aí na tabuada, 2 vezes 2, 4. E a gente fica repetindo isso na aula de inglês também. A gente fica repetindo o verbo no inglês, do, done, fazer, e etc, né? Isso é uma representação, não deixa de ser uma representação da realidade, mas é uma representação estática e, portanto, problemática, né? Porque nada é estático, tudo é transformação. E essa representação estática serve a quem? Né? Serve a uma manutenção das coisas como elas são, manutenção do status quo, manutenção da opressão, né? E para manter os oprimidos ali em seu lugar. Então, o Maravadivello também vai tratar sobre essas questões do Paulo Freire, é por isso que eu trouxe. Mas vamos lá, por que eu estou falando disso tudo? O que isso tem a ver com as aulas online? O que isso tem a ver com, né? Parece... Isso é um pouco filosofia da educação e tudo mais. Então, por que eu estou falando disso tudo? Porque no âmbito tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online, o que tem se discutido contemporaneamente é a agência do aluno. E essa agência, ela precisa ser oportunizada, não importa se no online ou se no presencial, ela precisa ser oportunizada. Né? No presencial, ela pode parecer assim óbvia, mas na verdade ela não é, ela precisa ser planejada também, é por isso que existe plano de aula. É por isso que num concurso a gente vai apresentar um plano de aula e a gente precisa mostrar tudo, cada momento da aula, tá? Ela não é assim, vai acontecer, né? Ela precisa ser planejada pelo próprio professor. E a questão do online vai trazer aspectos que a gente não está acostumado, que não existem, inclusive, no processo online, porque no online há questões até já postas culturalmente e históricas, como eu já falei, né? O tradicional carrega esse sentido na própria palavra de histórico, daquilo que perpassa gerações, aquilo que é institucionalizado. Então, a gente já vive isso há muito tempo e a gente já sabe algumas marcas, o que está acontecendo aqui e ali, um olhar, uma saída para ir para a cantina. Então, cada detalhe da aula presencial talvez já demonstre alguma coisa que a gente interpreta nas nossas vivências interpessoais. Agora, no online, não. Por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação e eu não estou olhando vocês. Eu não faço ideia do que vocês estão fazendo. Enfim, existem outras marcas, né? Então, eu fico pensando, e isso é uma reflexão que eu tenho tido muito, até como aluna, porque eu também sou aluna, eu sou reingressante do curso de letras, inglês estou fazendo agora, enfim, na pós-graduação também como aluna, e eu fico refletindo também o quanto que, na verdade, esse modelo expositivo e esse modelo bancário de educação pode até ser potencializado nesse modelo online, porque o professor só fala, não faz a menor ideia do que os alunos estão fazendo, não sabe se os alunos estão compreendendo. Há outras marcas como timidez, enfim, há outras barreiras, né? O aluno não liga o microfone e aí fica digitando. Às vezes, se ninguém digita, ele não toma a iniciativa de digitar para perguntar. E aí só fala, é completamente expositivo, nada dialógico. E aí potencializa, na verdade, aquilo que tem sido criticado e não aquilo que é transformador, exatamente que a Morgado trouxe, que são as potencialidades da tecnologia, que é uniformizar. Muitos falam sobre o papel democratizante da tecnologia, porque algumas hierarquias podem ser quebradas, mas e se, na verdade, se a gente não refletir sobre elas, a gente pode acabar enaltecendo as questões negativas, né? A gente pode enaltecer aquilo que é completamente o oposto de uma educação transformadora, de uma educação significativa, daquilo que leva realmente à transformação, né? O próprio Paulo Freire, ler a palavra é ler o mundo. Então, como vamos fazer isso, né?
Então, são essas reflexões que eu trago para vocês. Vou parar minha apresentação agora. Até falei demais. E agora a gente passa para um outro momento da nossa aula. Essa, na verdade... Vamos começar na ordem, então? Quem que é o grupo A? Da Cibele, né? Está na ordem alfabética. Chegamos, gente. Estamos chegando. Acabamos. Legal. Já. Vocês já escolheram algum representante para comentar? Sim, já temos o nosso representante, é o Gustavo. Gustavo. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Vocês só me desculpem, eu estou sem câmera aqui, então vocês vão ter que ficar olhando para o meu nome apenas. Mas eu vou providenciar, prometo. Bom, nós discutimos bastante, né, em relação às perguntas aqui que nos foram propostas, né, perguntas que vieram do fórum. E assim, só agora no finalzinho que a gente meio que passou rapidamente pela quarta pergunta, né? Então eu vou meio que seguir a ordem aqui para trabalhar em cima do que a gente discutiu. Então a gente começou pela pergunta, né, que trata dos modelos de ensino online apresentados pela Morgado, né? Então a gente começou, então qual seria a opinião, né, de quem participou na discussão, qual seria um modelo viável para o ensino de línguas, né, considerando a nossa posição como estudante, professor, tutor, de língua estrangeira, né? Então, relembrando lá do artigo que a Morgado traz, então os modelos que são mais centrados no professor, mais centrados na tecnologia, mais centrados no estudante, e assim, por uma questão unânime, uma questão também de repensar os modelos que a gente já está acostumado, né? A gente concorda que o modelo mais ideal seria aquele que é, de fato, o centrado no estudante, né? O modelo que toma o estudante mais por base, dá mais o holofote, vamos chamar assim, para o estudante, né, no momento da aprendizagem da língua, né? Eu diria também, colocando a minha visão em cima disso, que eu acho que o modelo menos adequado seria o modelo mais centrado na tecnologia, onde você afasta tanto o professor quanto o aluno e deixa a tecnologia por si só, entre aspas, como um deus, como uma entidade que vai produzir tudo, que te entrega as coisas como elas são, te traz o conhecimento e tudo mais, né? Então, pensando que a gente centra mais no aluno, né, isso, por outro lado, também traz um pouquinho de reflexão, né, principalmente do contexto do ensino de língua, que é pensar assim, olha, o ensino de língua, por si só, ele é gigantesco, a gama de conteúdos é imensa. Então, se de repente a gente for parar para pensar que a gente tem que dar uma ênfase maior no estudante, deixar o estudante mais livre para que ele construa o próprio aprendizado, né, que o professor apenas esteja ali para nortear o caminho com ele, é interessante parar para pensar assim, aquilo que a gente já discutiu bastante, né? Eu conheço o público-alvo que eu tenho, eu conheço a língua que eu tenho, né? Porque assim, tudo bem, então eu vou ensinar inglês. Qual turma que eu estou ensinando inglês? É uma turma iniciante, é uma turma intermediária, é uma turma já avançada, né? Então, se é uma turma iniciante, é um aluno de nível A1, é um aluno que ele teve pouco contato ou nenhum contato com o inglês, oficialmente falando assim, né? Eu poderia chegar para ele e falar, olha, vocês estão começando a turma de inglês, né, o básico 1, o que vocês querem aprender? Isso pode gerar, na verdade, para o aluno uma grande dificuldade na cabeça dele, porque ele vai parar a pensar, inglês é uma língua, ela tem uma gama de conteúdos absurda, então assim, por onde eu começo? Não sei por onde começar, né? Então é aí onde entraria, de fato, o professor norteando o aluno, olha, eu acho que é interessante a gente aprender isso aqui, aprender esse outro assunto, né? Mas nada imposto, né? Porque se você impõe para o aluno, você não está fugindo daquele tradicional da sala de aula, onde o professor apenas vem, fala, gente, olha, eu montei a minha aula assim, vocês vão seguir isso aqui. E o aluno nunca vai questionar ele daquilo, né? Porque ele é uma figura de autoridade. E isso é uma coisa que, quando a gente pensa no modelo online, né, eu até compartilhei uma experiência com o pessoal lá, que eu vivenciei isso nas minhas aulas de inglês, aqui no Centro de Línguas de Assis, que foi exatamente assim, as minhas aulas, elas fluíam muito bem, na prática, né, da língua, os alunos sempre têm uma certa dificuldade para falar, porque tem a questão da timidez e tudo mais, mas minha turma falava muito bem, né, era uma turma de intermediário, e aí o que acabou acontecendo foi assim, quando eu quis aplicar atividades online no Google Classroom, a sala resistiu, a sala não quis, a sala não aceitou diretamente aquilo, e eu achei que, na verdade, era o modelo como eu estava aplicando online, que estava sendo maçante para os alunos.
E, na verdade, fazendo uma pesquisa com eles, a unanimidade da sala, praticamente, foi a seguinte: professor, a gente não vê o mundo virtual como uma extensão de sala de aula. Eu não vou para o mundo virtual para estudar, para ter que ter responsabilidade. Eu vou para o mundo virtual para me entreter. Né? E na sala de aula eu já tenho essa mentalidade que eu venho aqui para estudar, que eu venho aqui, tem que ser sério, que eu estou aqui para aprender algum conteúdo. No virtual, não. Se eu vou embora para casa, eu quero esquecer a faculdade e quero viver a minha vida ali, ficar tranquilo. Então, foi essa discussão que a gente trouxe também, que é a questão da motivação. Né? Como, de fato, você motiva o aluno? A gente já falou bastante isso, principalmente na discussão sobre a sala de aula invertida. Né? Como você motiva o aluno? Então, assim, como é que você... Porque o aluno pode não falar. Você pode dar aula online e o aluno não participar em nada. E aí, de repente, a gente acaba, entre aspas, até menos sendo um pouco incisivo, né, de chegar no aluno: vamos lá, gente, quem quer falar agora? Isso você intimida mais ainda o aluno, porque daí ninguém vai querer falar. Né? Às vezes o aluno tem dúvidas, às vezes ele quer dar a voz a uma opinião dele, a uma visão que ele tem, mas ele fica intimidado. Então, eu falei que talvez um dos grandes segredos aí para a gente estar se adaptando a essa nova realidade, né, do ensino online, é a gente pensar que tá, tudo bem, nós vamos aplicar modelos de ensino online centrados no estudante. Então, assim, qual é esse estudante? Como esse estudante reage a essa nova realidade? Né? Como é que eu posso engajar ele de modo que ele se sinta de livre e espontânea vontade, ousado para participar, que ele queira, de fato, participar com a aula, ser ouvido? Né? Talvez isso seja uma coisa muito complexa para a gente descobrir da noite para o dia. Né? Vamos fazer um paralelo aqui, seria descobrir a cura do câncer, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Mas eu acho que a gente tem que tentar em cima disso. Então, como é que eu motivo o meu aluno? Né? Como é que eu fisgo a atenção do meu aluno ali no meio da minha aula para que eu não precise ficar falando: gente, e aí? O que vocês acham? E aí, gente, o que vocês querem falar? Então, como é que eu posso fazer para, indiretamente, eu fisgar o meu aluno ali e ele: professor, então eu posso falar isso? Professor, quero fazer assim. Então, eu acho que, de toda a discussão que a gente teve, a gente acaba terminando nesses pontos principais, esses pontos-chave, né, de falar: não, gente, olha, de fato, essa nova realidade, nós não estávamos habituados ao ensino online, essa é uma coisa que não existia muito para nós, pelo menos aqui para a Assis, né, eu nunca tive contato com isso, a gente começou a perceber, né, como é que a coisa funciona, a gente está engatinhando ainda nesse processo. Então, é um processo que vai demandar um tempo, vai demandar adaptação do professor. Como disse nas nossas discussões ali, gente, testa uma coisa, não deu certo, vai para outra, né? E como vocês estão fazendo no curso, que eu acho que é fundamental, tanto que eu nunca havia aplicado isso, a questão do diário reflexivo, que eu estou repensando já para as minhas aulas, eu acho isso fundamental, para saber de fato do aluno: gente, como é que está indo? Qual é a percepção que você está tendo? Professor, não está legal isso, a gente poderia fazer assim, tá assim. Então, acho que desse jeito que a gente vai levando, a gente acaba dando de fato mais espaço para o estudante. Ele vai se sentindo mais importante, vamos dizer assim, para fazer parte desse processo de ensino, de aprendizagem. Né? Ele não se sente parte apenas da aprendizagem, ele se sente parte do processo de ensino também, porque fala: poxa, o que eu falo importa para o meu professor. Então, eu acho que isso motiva o aluno, eu acho que isso é fundamental também. Né? Eu creio que eu passei por praticamente tudo que a gente discutiu, que eu anotei aqui. Acho que se os colegas do grupo quiserem manifestar mais alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade aí. Basicamente, a minha fala acho que era essa. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Ótima fala. Estou refletindo bastante sobre alguns pontos que você falou. A gente pode passar diretamente já para o grupo B já e até estabelecer algumas relações, porque os pontos são consonantes, né? Os aspectos que cada grupo discutiu acabou também retratando as mesmas questões. Então, grupo B, o representante do grupo B, por favor. Obrigada, Gustavo. Obrigado.